Nossa comunidade de fé depende de sua contribuição para que possamos manter todas as nossas atividades, online e presenciais. Sua fidelidade e constância são decisivas na expansão da mensagem do Evangelho. Que a generosidade de Deus, que tem alcançado a sua vida, possa também alcançar a outros. Contribua através de nossa conta bancária, ou presencialmente em um de nossos cultos. Você já está cadastrado em nossa lista de transmissão do WhatsApp? Envie uma mensagem para este número para que receba informações sobre toda a programação de nossa igreja. Não se esqueça de adicionar o número à sua agenda, senão as mensagens não se tornarão visíveis. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou Ariovaldo Júnior, estamos aqui todos os domingos, sempre às 17 horas. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor possa abençoar vocês com aquilo que nós temos para repartir de Palavra de Deus nesta tarde, beleza? Vamos para os nossos avisos antes da gente entrar na palavra. Rapidinho. Avisos de sempre. Primeiro deles, com relação aos nossos pequenos grupos, se você gostaria de participar de um dos nossos pequenos grupos, um lugar onde não apenas estudamos as Escrituras, mas também compartilhamos da amizade, do cuidado mútuo, da nossa própria vida, da nossa intimidade, um lugar para cuidarmos uns dos outros na prática mesmo, não apenas esse papo de eu faço parte de alguma coisa, mas você não tem intimidade com aqueles que estão na mesma caminhada que você. A proposta é exatamente a gente aproximar, poder estar orando uns pelos outros, vivendo isso em intensidade. Se você quer participar, acesse esse link que está na tela, pg.saldaterra.org. Lá você tem informações detalhadas sobre os nossos pequenos grupos e sobre como participar de cada um deles, tá? O outro aviso que a gente sempre deixa aqui é que se a nossa transmissão online ocorre às 17 horas nos domingos, às 19, daqui um pouquinho, é o tempo também da gente, terminando as coisas, se dirigir para o nosso prédio aqui na cidade de Uberlândia. Se você está na cidade de Uberlândia ou eventualmente estiver passando por aqui, está convidado a vir congregar com a gente. Nós nos reunimos todos os domingos às 19 horas na Avenida Pais Leme, número 1020, tá? Venha participar com a gente, com certeza vai ser um tempo abençoador para a sua vida e para a nossa vida também, sermos abençoados com a sua presença, com aquilo que o Senhor quer repartir através da sua vida. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a palavra de hoje. A proposta hoje é que venhamos a refletir sobre alguns sofismas, né? Algumas conclusões que as pessoas tiram, que às vezes até parecem ser coisas bem pensadas, bem elaboradas, mas a gente vai vendo que são vícios de percepção que podem comprometer o resultado da proposta do Evangelho para nós. Eu já vi muita gente dizendo que acha absurdo a possibilidade de que a gente se decepcione com pessoas na caminhada da fé, quando você vem fazer parte de alguma igreja, né? Porque como pode as pessoas na igreja serem tão ruins, ou às vezes até mesmo piores, do que as pessoas que eu conheci em outro contexto, né? Outro sofisma, né? Outra inverdade aí, uma percepção, uma conclusão falaciosa que a gente vê, é de que um lugar que tenha muitas igrejas é porque realmente ali há uma necessidade imensa, né, eu não diria da graça, porque a graça todos nós precisamos, né, mas de mudança das pessoas, porque as pessoas são ruins demais. Por que eu digo que essas afirmações são sofismas, né, são afirmações até falaciosas? Primeiro porque a própria palavra de Deus nunca falou nada diferente disso. Se você ler a Bíblia, se você ver o que Jesus diz a respeito daquilo que era o propósito da sua existência, da sua caminhada,
você vai chegar à conclusão óbvia de que ele disse com todas as letras de que ele veio para os perdidos, ele veio para os doentes, né? Então, pressupor que a manifestação do favor de Deus, da graça de Deus, esteja condicionado à existência de pessoas perfeitas, pessoas que são melhores do que aqueles que às vezes nem estão buscando Deus, trilhando a vida segundo o seu próprio entendimento, sua própria vontade, é um grande equívoco, né? O Senhor veio para os doentes, então obviamente toda vez que você tentar fazer parte daquilo que é a igreja organizada, a comunidade dos que se sentem atraídos irresistivelmente por esse amor de Deus, por esse chamado ao arrependimento e à mudança de vida, você vai lidar com o pior tipo de gente. A gente sempre brincava, né, dizendo que os caras bons estão no bar, os caras bons estão lá nesses lugares da vida em que nós dizemos apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós não somos totalmente sinceros a respeito das nossas intenções, a respeito das nossas mazelas, a respeito do quanto o nosso coração é ruim. Então pode acontecer que a percepção das pessoas ao virem participar da igreja seja uma percepção de decepção, porque ela criou uma expectativa que não se traduz com a realidade proposta por Cristo para a igreja. Então nós somos sim tão miseráveis quanto todos os homens, somos tão ruins quanto todos os homens, somos pessoas perdidas como todas as pessoas são. Ah, não, mas eu sou filho de Deus. Desculpa, não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz é que todos nós, tendo sido criados, recebem o poder de ser feito filho de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Então a gente é enxertado na família de Deus pelo sacrifício de Cristo. Então não dá para a gente começar a dizer que está tudo certo, quando na verdade não está. Somos tão ruins quanto todos os demais. O que nos diferencia? Nós estamos numa posição onde reconhecemos as nossas misérias, as nossas mazelas, e exatamente por conta disso, trilhamos a jornada proposta pelo Evangelho. É uma jornada que não foi feita para se caminhar sozinho, no sentido de buscar o que o Senhor está dizendo para nós, que é o processo terapêutico. Palavra de Deus, né? Ou seja, como Deus fala com a gente, traz os seus princípios, traz a sua vontade, oração, como nós colocamos a nossa vida continuamente diante de Deus, e comunhão, sobre como todos aqueles que foram chamados para esse caminho da vida, agora andando junto, vão assumindo responsabilidades de cuidado mútuo. A gente vai cuidando uns dos outros, se edificando mutuamente, segundo aquilo que a palavra de Deus disse que nós deveríamos viver. Naturalmente, este é o processo de Deus, esse processo é doloroso, esse processo custa caro, esse processo não alivia. Quando às vezes as grandes feridas são tratadas, a gente vai passando para as feridas menores, para as feridas internas. Às vezes algumas coisas que pareciam desconhecidas na nossa caminhada, quando elas vão sendo reveladas, a gente vai vendo que tem coisa que dói mesmo, tem coisa que às vezes vai doer mais do que doía no começo, mas não tem nada de errado nesse processo, é o processo de Deus, é o jeito de Deus trabalhar, nós vamos nos submeter a tudo isso. E essa exposição das nossas mazelas, das nossas lutas, é óbvio que vai fazer para uma pessoa que não entenda qual é a proposta do Evangelho e a proposta da igreja, achar que nós estamos conformados com essa realidade. A igreja não é para ser um grupo de pessoas conformadas com a realidade em que nós nos encontramos. Então todo mundo pode vir do jeito que está, vivendo segundo sua própria vontade. Mas se você deseja não apenas conhecer, mas experimentar, viver, fazer com que a vontade de Deus se materialize na sua vida, então é óbvio que nós vamos ter que sacrificar algumas coisas. O que a gente vai sacrificar? Nós iremos derramar a nossa vida e dizer ao Senhor, seja feita a sua vontade sobre a nossa vida. Então, o sacrifício é daquilo que nos é natural, nos é instintivo, para alcançarmos aquilo que é sobrenatural, aquilo que transcende o óbvio, que transcende o que dizem para nós que é natural. Ah, mas não é isso que eu quero. Então, é óbvio que você não quer Deus. Se você quer Deus e quer a sua vontade, quer a sua palavra, você vai ter que entender que aquilo que é o desejo, a vontade dele para nós, vai se sobrepor àquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade. Então, ou Deus reina, ou então reina a nossa própria vontade, né? Reina os nossos próprios desígnios, nossos próprios desejos. O único problema é que mais cedo ou mais tarde todos compareceremos perante Cristo
né, uns para adentrarem agora nesse reino de Deus, na família de Deus, outros para experimentarem da ira de Deus por terem se portado de maneira negligente, mesmo diante de tamanho sacrifício que nosso Senhor Jesus fez em nosso favor. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos vivê-la, né? E às vezes a gente está sendo negligente dizendo, estamos conformados com o jeito que a gente está. A gente fica conformado porque a gente não quer que toquem nas nossas feridas, ou a gente fica conformado porque nós erroneamente pensamos que somos melhores do que realmente somos. Então, por isso, chegando na igreja, pode acontecer de você ter essa percepção equivocada de que lá as pessoas são ruins demais, né? As pessoas, né, são hipócritas demais. Ora, gente, de fato somos, mas estamos aí no processo. A segunda questão, né, que nós temos que considerar é que é óbvio que as nossas boas obras, as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz não é de natureza compensatória. Nós não estamos aqui para tentar contrabalancear tudo aquilo que nós vivemos de ruim. Isso seria hipocrisia. Nós estamos num processo de transformação, essa transformação demora, essa transformação leva tempo, o nosso entendimento vai sendo moldado à luz da palavra de Deus e a gente vai vendo assim, a dificuldade que nós mesmos, né, oferecemos a muitos dos processos de Deus. Então existem coisas que o Senhor muda milagrosamente, magicamente. Milagrosamente é uma palavra meio ruim, porque tudo na nossa vida é milagroso, mesmo que leve uma vida inteira, né? Mas algumas coisas mudam instantaneamente, outras mudam ao longo dos dias, dos meses, dos anos, algumas ao longo das décadas. Algumas das coisas só se completarão quando a gente completar essa carreira, quando nós chegarmos diante de Cristo, e então o próprio sacrifício de Cristo, suficiente para nos fazer agora cidadãos do céu, pessoas dignas dessa salvação que nós recebemos. Ele completa essa obra em nós, porque aquilo que nós fazemos é insuficiente para compensar tudo aquilo que nós não fizemos ou que nós fizemos de errado, todo o mal que a nossa existência expressou. Então não se trata disso quando a gente está falando aqui dessa caminhada. Nós temos que entender que a nossa contínua caminhada na direção das boas obras, na direção de tentar fazer o melhor, discernindo a vontade de Deus agora, fazer algo diferente do que nós fizemos no passado, não tem como propósito a justificação, mas é para ser um sintoma natural daqueles que foram chamados por Deus, foram justificados e então agora buscam não viver de maneira contraditória com aquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito. Então, se o Senhor nos fez agora novas criaturas, a gente não vai ficar vivendo de maneira a tentar provar que o Senhor está errado a nosso respeito. Muito pelo contrário, a gente vai se esforçar por materializar aquilo que o Senhor está dizendo que nas regiões celestiais já é uma realidade, já é algo consumado, né? Então, como nós estamos vivendo, né? Será que nós estamos aí, como eu disse, nessa falácia de que então a igreja é ruim, então por isso eu não preciso, ou a cidade é uma cidade onde não há compaixão, não há misericórdia, por isso que precisamos de tantas igrejas? Ora, gente, a igreja como expressão dessa família de Deus, desse povo que caminha na direção correta, igrejas são necessárias em todos os lugares. É um argumento também falacioso você acreditar que uma sociedade, simplesmente porque ela não tenha índices, se é que isso existe, né, mas índices complicados de violência, de desigualdade ou qualquer outra coisa, que menos igrejas sejam necessárias ali. Isso é um papo furado, isso é uma percepção equivocada, pois todos nós somos pecadores, mesmo que sejamos moralmente benquistos aí junto para com a sociedade, mesmo que sejamos pessoas que expressem compaixão através de um monte de boas obras. Como eu já disse, isso não é compensatório, isso é insuficiente para nos tornar dignos dessa salvação. Então pode ser que nós estamos aí no final das contas entendendo a coisa errada, exatamente por conta disso a gente não enxerga qual é o desígnio de Deus, o propósito do Senhor para a nossa caminhada junto do corpo de Cristo, junto daquilo que vem a ser o reino de Deus, a igreja, os irmãos e tudo mais. O que a gente precisa? A gente precisa de desconfiômetro. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, dizendo, Senhor, sonda o nosso coração. E como diz o salmista, né? Vê se há em mim algum caminho mau.
que o seu Espírito Santo trabalhe na minha vida, para que se tem alguma coisa errada na minha vida, antes dos outros perceberem, que eu mesmo perceba, que eu mesmo seja confrontado com aquilo que eu sou ruim. Isso é zoado? É uma experiência desagradável? Claro que é desagradável. Ninguém gosta de ser confrontado nas suas incoerências. Ai, mas Deus é amoroso, mas vai esfregar na sua cara. Porque o processo pedagógico de Deus não pode ser adiado, não pode ser pulado. Aquilo que é necessário, o Senhor vai dar para nós. A pergunta que fica é: estamos aprendendo as lições? Estamos entendendo qual é a lição que o Senhor está tentando nos ensinar em cada pequeno passo da nossa jornada? Porque tem muita gente que eu começo a ver assim, que fica viajando na maionese, sabe? Fica botando culpa no diabo, botando culpa nos outros, mas não começa a entender que muitas das coisas, das adversidades até mesmo a que somos submetidos, é o próprio Senhor que está permitindo que a gente experimente, porque há um processo pedagógico ali para que a gente venha reconhecer o tamanho da nossa miséria, o tamanho da nossa pobreza, o tamanho da nossa desgraça. E aí então a gente se porte diante de Deus como aqueles que, apesar de olhar para o espelho e não ver imediatamente tudo que o Senhor está dizendo, a gente agora vai começar a olhar para a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, que é um espelho verdadeiro. Ele não mostra como nós somos, ele mostra como nós seremos na eternidade. Né? E o que nós somos agora, perto da eternidade, é menos do que um ponto. É menos do que uma pequena mancha em tudo aquilo que nós somos em Deus. Então, a verdade está revelada aqui. Quando nós olhamos apenas para o espelho, o que a gente vê? Às vezes a gente olha só pelo lado positivo da coisa, mas se nós olharmos com sinceridade, à luz do que a palavra de Deus está dizendo para nós, olhando para o espelho, você vai falar: rapaz, essa pessoa é merecedora do inferno. E somos mesmo. Somos mesmo. Não há em nós nenhum caminho bom no final das contas. Né? Então, quando a gente diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, a gente está dizendo: Senhor, que eu tenha consciência do tamanho do abismo em que eu estou metido. Quais são as minhas incoerências? Quais são as coisas da minha vida, do meu coração, que não traduzem aquilo que deveria traduzir, aquilo que te glorifica, aquilo que deveria te glorificar, né? Mas muitas vezes a gente está vivendo de uma maneira contraditória, onde isso não está sendo materializado. Aí então o que acontece? Aí então nós passamos agora a nos relacionarmos melhor com Deus, porque a gente simplesmente vai agora se colocar diante de Deus, não como aqueles que pressupõem ter alcançado alguma coisa, mas nessa possibilidade de se esforçar por ser aquilo que o Senhor está dizendo que a gente deveria ser. Para quê? Para que o próprio Deus seja visto através das transformações que ocorrerão na nossa vida, para abençoar os demais, em favor dos demais. Aí nós compreendemos o sentido da igreja, o porquê que as pessoas, apesar de fato não serem tão boas quanto as expectativas aí projetam, as pessoas ainda assim são família de Deus, são corpo de Cristo. E também o porquê uma cidade sempre vai carecer de muitas e muitas comunidades, não importa o quanto todos os índices sociais aí estejam bem ajustados. Todo homem, toda mulher, toda criança, todos nós carecemos da experiência do Evangelho para que de fato possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor deseja para nós, tá? Então como que nós estamos vivendo? Dentro dessa falácia, quando a gente se decepciona com as pessoas, a gente ainda se surpreende? Ou nós estamos aqui como os responsáveis? O responsável é aquele que está dizendo que entendeu alguma coisa e que acha que os outros não entenderam. Se você entendeu, então você tem mais responsabilidade que os outros. Como responsáveis, estamos nos portando agora de maneira a assumir, né, esse cuidado para com os demais, assumir o protagonismo no sentido de pegar aquilo que você está dizendo que o Senhor já trouxe para você e você mastigar isso para que os demais também possam entender? Ou a gente está só desistindo e saindo falando mal de todo mundo simplesmente porque as pessoas não são tão boas quanto nós somos ou porque as pessoas são tão ruins quanto nós somos? Que hipocrisia da nossa parte, né? Vamos para os textos de hoje. Hoje nós vamos ler 2 versículos. Eu vou ler um pouquinho antes aqui, só para a gente também pegar o contexto. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vamos ver o que o texto traz para nós aqui, né? E esse texto é bem legal, porque ele é o apóstolo Paulo falando sobre uma realidade de fato espiritual e que traduz bem isso aqui que eu estava tentando explicar, né? Olha só o que diz. 2 Coríntios, capítulo
3, né, verso 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha que versículo legal, né? Você fala, poxa, mas do que isso aqui está falando? Depois você lê o capítulo todo, você vai ver e a gente vai vendo como é que é o Senhor que opera todas as coisas. Mas nós agora, na medida em que a gente tira as nossas máscaras, nós comparecemos perante a vida, né? Com o rosto completamente descoberto diante de Deus, diante das pessoas, nós somos chamados para refletirmos como um espelho a glória do Senhor. Não é para a gente mostrar para as pessoas a imagem delas mesmas, ou seja, aquilo que elas querem ver. Não é para a gente mostrar aquilo que nós queremos mostrar, as nossas máscaras. É para que as pessoas, ao olharem para nós, enxerguem agora a glória do Senhor. Se isso acontecer, acredite, as pessoas não apenas serão conduzidas, né, até esta posição em que elas verão a glória de Deus, como nós mesmos seremos transformados de glória em glória na mesma imagem. A responsabilidade é de que, uma vez que a gente assuma o compromisso de sermos a imagem visível de Deus sobre a face da terra, o próprio Espírito Santo nos transforma naquilo que ousadamente nós assumimos esse protagonismo. Então, eu não sou santo o suficiente, nenhum de nós é. Mas se o Senhor está me chamando agora de santo, eu vou me esforçar por viver essa santidade. E quando eu errar, eu vou reconhecer o meu pecado, eu vou corrigir, eu vou pedir desculpa para quem eu tiver que pedir e bola para frente. Eu vou fazer isso de modo a glorificar a Deus. Se há alguma coisa de ruim, de incoerente, eu assumo, eu reconheço que isso sou eu. Se há alguma virtude, e as virtudes o próprio Espírito, né, vai gerando em cada um de nós, isso é obra do Senhor, é obra de Deus. E então eu glorifico a Deus e as pessoas serão conduzidas a um caminho onde glorificarão a Deus através da nossa vida. Então isso é maravilhoso. Será que nós estamos assumindo esse protagonismo de glória em glória sermos transformados naquilo que nós deveríamos estar mostrando para as pessoas através do nosso viver? Então, meus irmãos, para fazer isso, temos que tirar nossas máscaras, temos que estar diante de Deus como verdadeiramente somos, e o pior, a parte mais difícil, temos que estar diante do mundo, diante das pessoas, como verdadeiramente somos. Quem fica sustentando máscaras de hipocrisia, obviamente, não vai conseguir viver essa jornada aqui da maneira que deveria estar vivendo. Tá? Você vai ficar falseando ali um testemunho que não se materializa. Não é o chamado do cristão no Evangelho. E aí você não vai experimentar desse crescimento de glória em glória. No final das contas, o Espírito Santo não vai agir na sua vida. Tá bom? O segundo texto que a gente tem para hoje é Efésios capítulo 2. A gente vai ler aqui, né, o verso 10. Eu vou puxar aqui o verso 8 em diante, porque eu acho que acrescenta, né, do 8 ao 10 aqui. A gente vai entender melhor aquilo que o apóstolo Paulo também está falando para os irmãos da igreja na cidade de Éfeso. Diz ele assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Olha que legal, né? Nós somos salvos pela graça, ou seja, um favor imerecido, é algo que Deus faz por nós, que nada que a gente faça nós podemos pagar. Não é de graça, é por graça. Alguém pagou essa conta. Jesus teve que morrer no nosso lugar para a gente ter vida. Essa é a realidade. E isso é alcançado por meio da fé. E até mesmo isso não vem de nós. Isso vem de Deus. A fé é um dom de Deus. Eu estou precisando de fé. Você pede para Deus. É o próprio Espírito Santo que vai gerar fé no seu coração. Verso 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque eu fiz. Porque o meu ministério. Porque eu prego. Porque eu sou uma pessoa coerente. Olha as minhas redes sociais. Olha em quem eu votei. Olha não sei o que lá. Meu amigo, tudo isso para Deus é esterco. É nada. Não vale nada. Não tem valor algum. Tudo isso para Deus não tem serventia nenhuma. Se Deus deixar você tentar pagar a sua própria conta através dessas obras, o seu destino é inferno.
porque o salário do pecado é a morte, e estas coisas, por mais que você faça, são muito menos do que o suficiente para te livrar dessa morte. É a consequência natural da coisa. O único jeito de pagar pelo pecado é com o derramamento de sangue. Por isso Cristo ocupou o nosso lugar, se nós agora de fato nos portamos como aqueles que foram comprados por esse precioso sangue, né? Então, que a gente faça as contas. Ah, não, mas eu estou na igreja agora, e então agora eu me tornei uma pessoa boa. Não, para com isso. Nós somos pessoas que de glória em glória, estamos tentando materializar aquilo que o Senhor está dizendo a nosso respeito na palavra. Mas isso daí não nos torna pessoas melhores. Nós somos filhos de Deus por causa do que Cristo fez, não por causa daquilo que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo não passa de obrigação. Boas obras, ação social, cuidado com os outros, isso não passa de obrigação. É óbvio que esses sinais acompanham a salvação na vida de uma pessoa, mas elas não são o principal indício da salvação. Tá? Dá para você ser uma pessoa cheia de compaixão e de misericórdia sem ser salvo, sem ter Cristo Jesus, e dá para você, só que não dá para você, sendo uma pessoa salva, não ser uma pessoa cheia de compaixão, cheia de boas obras, cheia de misericórdia. Não tem como, tá? Dá para simular ali o resultado, mas não dá para a gente dizer que é de Cristo e não viver isso. E é o que o verso 10 completa aqui para nós. Verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, olha só, as boas obras, aquilo que é virtuoso, aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que realmente vale a pena, foi preparado por Deus para que nós andássemos nessas coisas. A virtude existe antes da nossa existência. Não somos nós que materializamos as virtudes. Nós fomos criados para andarmos naquilo que o Senhor está dizendo que é virtuoso e que já existe antes mesmo de que nós venhamos a existir. Então, meu irmão, quando a gente faz as boas obras, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, do que cumprindo o propósito da nossa existência. Será que temos consciência disso? Ou a gente está pensando errado, coisas sobre a igreja, sobre a espiritualidade, sobre a necessidade das igrejas, porque a gente começa a achar que há algum mérito naquilo que a gente faz, naquilo que a gente queria fazer, naquilo que a gente teoriza. Em nome de Jesus, que a gente se coloque no nosso devido lugar. E que nós possamos agora, olhando para a nossa vida, avaliar se de fato a nossa caminhada tem sido uma tradução do que esses textos aqui estão dizendo. Gente que se enxerga e gente que agora vai se esforçar por viver nesse caminho que já foi preparado para nós. Entendendo que nós não estamos aqui para ficar preocupado tanto assim com a vida dos outros. A gente devia estar preocupado com a nossa própria vida, com a nossa própria coerência, nos colocando no nosso devido lugar, se esforçando para ajudar o outro a também viver dessa forma, mas reconhecendo que até mesmo aquilo que há de mais virtuoso, isso é mérito do próprio Deus agindo por seu Espírito na nossa caminhada. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, que o Senhor derrame da sua misericórdia sobre nós, que o Senhor nos cure da dureza do nosso coração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos no Teu nome. Obrigado porque o Senhor não nos descarta, apesar de que o nosso coração se inclina muitas vezes para fazer comparações, análises, julgamentos, onde a gente sempre pega leve com a nossa condição e pega pesado com a condição dos outros. Quantas vezes no nosso coração nós desconsideramos a igreja do Senhor, nós desconsideramos os irmãos, nós desconsideramos o papel da sua igreja na cidade. A gente acha que tudo isso é inútil, que nada disso está resolvendo de fato o problema. Mas a igreja do Senhor, os chamados para a salvação foram chamados pelo Senhor. Nós reconhecemos que deveríamos ser menos críticos com relação a isso tudo, porque apesar do que nós fazemos, do quanto nós atrapalhamos a sua obra, o Senhor dá seus pulos e faz o resultado ser alcançado. Perdoe-nos, Senhor, que nós venhamos a enxergar a nossa verdadeira condição, onde nós verdadeiramente estamos, e que o Senhor faça o que for necessário para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, para que sejamos essa imagem visível de quem o Senhor é, para que as pessoas sejam abençoadas através de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, para que nós venhamos a trilhar esse caminho de boas obras,
não achando que nós estamos fazendo alguma coisa especial, mas entendendo que não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação e que o Senhor nos criou para que andássemos nesse caminho. Assim oramos e agradecemos, confiando na suficiência da ação do Seu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenhamos uma semana aí cheia de Deus. Nos vemos aqui de novo na próxima semana, se o Senhor assim permitir. Um abraço e até mais.